Agora vocês vão entender o que é máximo divisor comum e mínimo divisor comum de números naturais. No vídeo anterior a gente falou sobre o que são os números naturais, então dá uma acessadinha na playlist lá para você acompanhar tudo desde o início. O que a gente tem aqui é o MDC, máximo divisor comum de dois números naturais, é igual ao produto dos fatores comuns. Então já grifem isso aí, produto dos fatores comuns, informação importante. Esses números, cada um deles elevado ao menor de seus expoentes. A gente vai ver um exemplo já já. A gente tem também o mínimo múltiplo comum de dois números naturais, que é igual ao produto dos fatores comuns. Então vamos grifar essa informação aqui, produto dos fatores comuns. Então o produto de todos os fatores comuns àqueles números é o mínimo múltiplo comum. E o produto dos fatores que são comuns aos dois é o máximo divisor comum. Vamos ver um exemplo aqui que vai ficar mais fácil. Por exemplo, se a gente pegar o número 24. Então, vamos fatorar o número 24 por fatores primos. Então, a gente tem o primeiro número primo, qual é? Vamos aqui ver um pouquinho dos números primos, né? Para quem não sabe. O primeiro número primo é o 2. Número primo são aqueles números que são divisíveis por 1 e ele mesmo. Então, a gente tem o 2, o 3. O 4 não é número primo. Por quê? Porque o 4 ele é divisível por 4, por 1 e por 2. Se eu dividir 4 por 2 eu tenho 2, então 4 não é. Então a gente pula. O 5 é. A gente tem o 7, aí depois a gente vai ter o 9 não é porque é divisível por 3, o 10 também não, aí a gente tem o 11 e assim vai. Um dos números primos é infinito. Aí você pode pensar, tá, mas e o número 1? Por quê? Através dessa definição de ser divisível por 1 e ele mesmo, o 1 seria um número primo. Mas ele não é considerado um número primo por causa do teorema da fatoração única, entendeu? Porque cada número possui uma fatoração, assim, resumidamente, né, o teorema da fatoração única diz que todo número natural ou inteiro, ele possui uma única fatoração. Por exemplo, esse número 24 aqui, eu posso fatorar ele, qual é o primeiro número primo? O 2. Então vamos fatorar ele por 2. Aí a gente vai ter o quê? 24 dividido por 2 dá 12. A gente consegue dividir 12 por 2 novamente, então a gente tem 6. Dividindo por 2 novamente, a gente tem 3. Agora eu já não consigo dividir por 2, mas eu consigo dividir por 3. Então eu tenho 1. Veja que os fatores primos aqui são 2, 2, 2 e 3. Essa fatoração é única para cada número. Se o 1 for considerado um número primo, eu vou ter que o 24 ele pode ser divisível também por 1. Assim como o 12 pode ser dividido por 1, o 6 pode ser dividido por 1, opa, deixa eu colocar um aqui. E aí, eu posso, escrevendo em fatores primos, eu sei que 24 é igual a quê? 2, 1, 2, 3, ou seja, 2 na 3, que multiplica 3. Ou você pode escrever assim também, ó, se você não estiver muito familiarizado com potência. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Isso é igual a 2 na 3, que multiplica 3. Beleza? Agora, se o 1 é um fator primo, eu posso escrever que isso aqui é igual a 2 na 3, que multiplica 3, que multiplica 1. Essa aqui é uma fatoração do 24. Agora eu posso dizer também que 2 na 3, que multiplica 3, que multiplica 1, que multiplica 1. Ou que multiplica 1 de novo, eu posso fazer isso quantas vezes me der na telha, entendeu? Porque 1 é elemento neutro da multiplicação, não muda nada, continua sendo 24. Por isso que o número 1 não é considerado um número primo, porque senão essa propriedade, né, da fatoração única, assim como algumas outras também, que a gente pode discutir mais pra frente, né, quando vier ser necessário, deixariam de existir. Por isso, o 1 não é considerado um número primo, tá bom? Agora aqui, voltando para o máximo divisor comum. O mínimo múltiplo comum a gente já encontrou. O mínimo múltiplo comum de 24 é 24, mas isso não tem graça, né? A gente precisa de mais números aqui. Então vamos pegar, por exemplo, o 36. A gente consegue dividir o 36, deixa eu manter as cores aqui, por 2. Então, dividindo 36 por 2, a gente fica com 18, dividindo 2 vezes 9 dá 18, né? 9 eu não consigo dividir por 2, mas eu consigo dividir por 3, e aí eu tenho 3 aqui. 3 dividido por 3 dá 1, e essa é a faturação do 36. E a gente pode também dividir o 60 por fatores primos. E aí a gente vai ficar com 60, dá para dividir por 2, que dá 30.
Dá pra dividir por 2 novamente, que dá 15, mas você poderia ir direto por 3. 30 dá pra dividir por 3, que dá 10. Mas enfim, aqui por 15 não dá por 2 e não dá por 3. Então eu pego o 5, que é o próximo número primo. Deixa eu tirar esse 1 daqui pra não confundir ninguém. E aí a gente tem então que dá 3. E a gente tem então por 3 que dá 1. Pronto, todos os nossos números estão faturados. Agora eu te pergunto, qual é o MDC entre 24, 36 e 60? Lembra que o MDC a gente tem que pegar o produto dos fatores comuns a esses números. Então eu tenho 2 comum aqui, 2 aqui, 2 aqui. Tenho 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui. Tem 2 aqui, mas não tem aqui. Então eu vou ter o quê? Vou ter 2 elevado a 2. Qual número mais é comum aqui? A gente tem o 3. Dessa forma fica um pouco mais difícil de vocês visualizarem. Na hora de fazer, é bom que vocês façam assim, ó. Aí vocês conseguem visualizar mais fácil os fatores comuns. Deixa eu pegar aqui novamente. A gente pode ter 24, 36 e 60. Então, vamos pegar aqui os fatores comuns. 24, 36 e 60 pode ser dividido por 2, certo? Então aqui fica 12, o 36 fica 18 e o 60 fica 30. Posso dividir novamente todos eles por 2, não posso? Posso, então vai ficar 6, 9 e 15. Agora, eu posso dividir por 2 novamente aqui, mas esse não é comum a eles, tá? Não é comum aos 3, eu posso dividir os 3 ao mesmo tempo por 2. Mas eu consigo dividir todos eles ao mesmo tempo por 3. Eu consigo dividir por 3, aqui vai ficar 2, aqui vai ficar 3 e aqui vai ficar 5. Agora, esse daqui eu não consigo dividir os 3 ao mesmo tempo, nem por 2, nem por 3, nem por 5 e nem dirá por 7, que nem tem 7 aqui. Tá, então termina aqui o meu MDC. Eu peguei todos os fatores comuns a esses números, ok? E agora vamos fazer o MMC, né? Para o MMC, entre 24, 36 e 60. Nesse caso, para o MMC, a gente precisa continuar. A gente divide mais uma vez por 2, e aí eu fico com 1, 3 e 5. A gente divide por 3 e fica com 1 e 5. E a gente divide por 5, e aí sobra 1. Vocês entenderam, né? Que não tem espaço aqui para eu escrever. E aí, para o MMC, a gente tem 2 na 3. 1, 2, 3. A gente tem isso aqui multiplicando 3 na 2, que multiplica 5. Beleza? Então a gente encontrou o MDC e o MMC. Espero que tenha ficado claro aí, pessoal. Na playlist vai ter muito mais exercício e no próximo vídeo a gente vai falar sobre conjunto dos números inteiros. Então acessa aí a playlist para você acompanhar. E a gente vai falar sobre basicamente tudo em matemática básica. Não esqueçam de se inscrever e compartilhar o vídeo.